Olá, Motolama na área. Quais seriam as diferenças entre as Big Trails e as médias aventureiras? O mercado brasileiro é meio restrito nessas opções. Com as importações complicadas, cheias de regras e regulamentos, a gente acaba ficando com poucas opções de moto. Importar independente é complicado, tem que procurar nas lojas. Vamos falar sobre isso. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a minha Olá, prosa. sou Arlindão, piloto de rally, enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Hoje em dia, em tempos onde tudo é polarização, onde as pessoas se agarram de um lado e o pior de tudo, não aceitam a opinião do outro, tudo é difícil, inclusive no assunto de motos aventureiras. Esse assunto não podia ficar fora das discussões. Os dois lados têm argumentos válidos. É um debate bem interessante. Na internet está cheio de postagens defendendo um lado ou outro, todos dizendo que a minha opção de moto é melhor do que a sua. E por aí vai. Na realidade, o que você tem que fazer é definir o que você quer. Vamos falar sobre isso. Por um lado, tem os caras que defendem as motos pequenas e leves, dizendo que as outras são muito mastodônticas, muito grandes, muito pesadas, que são banheiras difíceis de andar e difíceis de consertar. E para complicar, muito caras. E do outro lado, tem os caras que compram GS 1200, F800, KTM 1190, que não estão nem aí para essa discussão. Não importa se eles fazem aventura até o Estreito de Darien ou se vão de moto até a padaria comprar pão. O importa é que o fato deles terem uma aventureira já imbui eles do espírito de aventureira. E para eles, o simples fato de andar numa aventureira já está sendo uma aventura. Mas qual é a diferença entre uma grande aventureira e uma média aventureira? Até onde vai a pequena e começa a grande? Eu acho que isso daí a gente podia definir em termos de cilindrada. E como não existe uma regra pré-estipulada para isso, eu vou dar a minha opinião, que na falta de outra é melhor que tem. Portanto, eu acho que até 250 seriam pequenas. Até 650, médias. E acima disso, seriam grandes. Mas como existem motos, como a Africa Twin 1100, que o Tony Bow andou fazendo trial com ela, esse conceito ficou meio elástico. Olha o cara andando de trial. Pois é, o cara é casca grossa, né? Mas para nós mortais, eu acho que o conceito até 250, até 650 e acima continua valendo. Poucos conseguem fazer o que o Tony Bow faz com uma moto grande. Aliás, a maioria nem com moto pequena. Mas isso é outro problema. Então, seguindo a minha regra, as pequenas vão até 250. Isso inclui CRF, XTZ, até a Dafra NH 190, que é bem bonitinho disso, passagem. Só para lembrar, não estou aqui incluindo motos que não são implacáveis, que daí fogem do nosso escopo de passeios, porque com uma moto sem placa, como é que você vai fazer passeio, né? Pois é. Outro detalhe importante é que eu não estou aqui mexendo com as abaixo de 250, até porque elas têm velocidade de cruzeiro muito baixa, e para acompanhar uma turma onde tem pelo menos uma média ou grande junto, fica atrasando a turma. Mas nada impede aqui, como eu já mostrei em outros vídeos, o cara que foi de Honda Bis para a Patagônia e o cara que foi de CG para o Alasca. Isso sem mencionar o Nathan Millward, que saiu de Sydney, na Austrália, e foi até Londres. E isso para não dizer que brasileiro precisa de ser estudado pela NASA. O cara saiu de Sydney e foi até Londres, foram 22 mil quilômetros de passeio. O detalhe todo é que ele foi numa Honda CT-110, que é uma moto um pouquinho melhor do que uma Honda Dream, só que estilo um pouquinho mais trail. Ele comprou essa moto usada dos Correios. Imagina como é que ela já vinha roçada de lá. O Nathan é um professor universitário que arrumou um rabo de saia e foi para a Austrália atrás da namorada. Ficou morando na Austrália há um período. E lá pelas tantas, o namoro começou a azedar. E o visto de turista começou a caducar. Estava na hora dele voltar.
Ele já tinha até passagem para voltar. Mas daí deu na telha. Eu acho que vou rodando para Londres. Dispensou a passagem de volta que já tinha comprado, pegou a sua rondinha, equipou ela toda e se mandou para a estrada. A única adaptação que ele fez foi um tanque de XR200 enjambrecado lá na frente, uma caixa para carregar os cacarecos e foi embora. O cara atravessou os Himalaias, Paquistão, rodou bastante. Mas pelo visto ele gostou tanto do passeio que depois de chegar, ele botou a moto no container e mandou para os Estados Unidos e foi atravessar os Estados Unidos de Nova York até o Alasca. Esse é maluco. Deve ter sido uma aventura épica, daquelas de contar para o bisneto. Mas ele fez um comentário que se encaixa bem aqui no nosso tema. Você não precisa de luxo nem de velocidade, só precisa de algo que possa ser abusado dia sim, dia não, e se alguma coisa der errado, você consiga arrumar sozinho. Sabe as palavras. Mas voltando ao tamanho das motos, as pequenas, até 250, são mais fáceis de pilotar nos agarrados. Mas por outro lado, elas têm uma velocidade de cruzeiro mais baixa, apesar de serem mais econômicas, tanto no quesito consumo quanto na manutenção. Mas ainda assim, dizem que elas são mais procuradas pelo amigo do alheio, roubo. E isso só o seguro resolve. Se bem que eu não sei até que ponto que as pequenas são mais roubadas do que as grandes, sei lá, as grandes chamam mais atenção. Não sei, isso requer um estudo. Tem que entrar no site desse daí e ver o que é mais roubado. Mas como disse o tio Fellner, na entrevista que eu fiz com ele lá atrás, dependendo do roteiro, as pequenas podem atrasar na rodovia, enquanto as grandes vão atrasar na trilha. É uma opção. Muita gente ainda tem saudade das velhas XL 250 e DT 180, mas isso tudo fazia parte de um mundo mais simples. Na época, que mexer na moto não incluía um doutorado em tecnologia da informação nem PhD em informática. Não sei se gostávamos dessa moto porque era o que tínhamos na época, ou se eram realmente boas de andar. Mas o fato que fica é que essas motos que criaram o esporte que nós temos hoje. Mas no final, sempre tem aqueles caras que defendem com unhas e dentes as suas magrelas de trilha. Pena que elas não podem ser emplacadas, senão seriam ótimas motos de passeio. Pequenas, é claro. Mas elas não servem. Nada mais chato do que ir fazer um passeio e a moto ser rebocada para o depósito, né? Quem já passou por isso? Eu já. Mas mudando de faixa, as acima de 250, que inclui a XRE 300, Himalayan, Versys 300, XR 650, XT 600, nessa categoria muitas motos são projetos antigos, mas muito confiáveis. Não que as motos modernas não sejam confiáveis, elas são. O problema é que tem que saber mexer nelas. E para tirar qualquer dúvida disso, vai lá no meu vídeo Injetadas. Sempre dá umas dicas. Nessa faixa de cilindrada, elas vão bem nos deslocamentos e não se saem tão mal na trilha. No meu modo de ver, é a faixa ideal. E como dizem os americanos, a cereja do bolo é que elas são de manutenção simples. Mas a polêmica toda gira em torno das Big Trails, ou seja, acima de 650. Essas sim, são motos super modernas, com eletrônica embarcada, super complexa, que não é qualquer pedrinho de beira de estrada que mexe. E elas são todas injetadas, o que mais uma vez te obriga a ver o vídeo sobre injetadas. Quem não viu, clica nesse card aqui em cima para saber tudo sobre injetadas. Nessa faixa, acima de 650, segundo um vídeo que eu vi, a mais simples é a Tenere 700, que ainda não veio para o Brasil, mas que falam que vai vir. Segundo Márcio Campos, famoso tio Yamaha, diz ele que logo estará na área. Vamos torcer. Mas botando o problema de tamanho de lado, o que seria uma moto aventureira ideal? No meu modo de ver, ela tem que pesar alguma coisa entre 120 e 180 quilos. Tem que ter um tanque de tamanho razoável, aro 21 na frente, manutenção simples e robusta e o mais importante, ainda ser fabricada. Com as nossas opções de mercados aqui no Brasil,
como eu disse lá no início do vídeo, fica difícil atender todos esses pré-requisitos. Por que o peso de até 180 kg? 180 kg ainda é um número razoável para se levantar. É claro que levantar uma moto mais pesada que isso, dá. A primeira vez, na segunda, na terceira, já começa a ficar complicado. E se ficou um piso lameado, mais difícil ainda. Um outro problema da moto muito pesada é que a inércia dela na trilha atrapalha um pouquinho. Quando você tem que jogar de um lado para o outro, com ela muito pesada, fica mais complicado de fazer isso. É claro que dá para fazer. É só ver o Tony Bow lá atrás. E se fosse só isso, excluiria todas as Big Trails, que são muito grandes e pesadas. Outra coisa importante, o tanque de tamanho razoável. É muito chato sair para um passeio e ter que parar toda hora. Não que eu não goste de parar, mas eu gosto de parar para conversar e não para ficar na fila para abastecer. É muito chato, ao invés de conversar e sacanear os outros, ficar esperando para abastecer. A roda de 21 polegadas na frente, apesar de muitos dizerem que não precisa, que a de 19 funciona bem, não funciona bem. Uma roda de 21 polegadas passa com mais facilidade em buracos onde a 19 entraria dentro do buraco. Além disso, devido ao maior diâmetro da roda, o pneu fica mais tempo em contato com a terra, ajudando na aderência, né? Vale fazer um parênteses aqui, o pneu mais largo, naqueles carros de corrida, não está lá para aumentar a aderência, ele está lá para diminuir o desgaste. Só para lembrar da física básica, força de atrito é igual μ, coeficiente de atrito, e N, a normal, que é a força exercida em cima do pneu. Então por que as Fórmula 1 usam pneu mais largo? Para resistir ao desgaste. Mais pneu, mais borracha para gastar. Bah. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a física envolvida no motociclismo. Me aguardem, vai ser interessante. Mas voltando, na terra, onde o atrito não é o mesmo do asfalto, ela se comporta de forma totalmente diferente, até porque a terra é solta. O fato do pneu estar em contato com a terra é importante para a aderência e até para a dirigibilidade da moto. Por isso o aro de 21 polegadas. Outro detalhe importante é que a moto seja de manutenção simples. Não estou falando daqueles que conhecem tudo de moto. Estou falando daqueles caras que não sabem nem onde ficam as rodas. Para esse cara encontrar quem resolve os problemas na beira de estrada é importante, por isso manutenção simples. Outro item importante é o modelo ainda estar em produção. Porque se for uma moto muito antiga, achar peça de reposição para ela é muito complicado. Aí fica como dizem, quebrou, dançou. Isso meio que junta com manutenção simples. Fácil acesso às partes, facilidade de encontrar peças e poder qualquer um mexer. Mas no final não adianta espernear muito. As opções no mercado são muito restritas, não são igual ao mercado americano e europeu. Na realidade a gente tem que se adaptar ao que existe e não adaptar o que existe a nós. Mas ainda bem que ainda existem as motos antigas. A boa e velha Teneré 600, a XR 650, a Dominator e minha favorita, a 650R. Hoje os caras lançam moto com pouca personalidade, muita eletrônica, parece mais um celular com rodas. Eu sei que estou entrando em terreno minado, mas é o que penso. Nada contra as injetadas, mas bem podiam ser mais simples. Conclusão, o tamanho da moto não importa. O que importa é o que você vai fazer com ela. E como diz no final, o tamanho não importa, o que importa é o prazer que ela dá. Mas enfim, segundo um vídeo que eu vi, o cara dá 5 dicas importantes para usar motos pequenas. Algumas são redundantes com o que já falei, mas não custa nada lembrar. Primeiro, é mais barato. As peças e os acessórios, pneus e manutenção, tudo é mais barato. E, pelo vídeo americano, são mais difíceis de serem roubadas. Se bem que aqui no Brasil não sei até que ponto que isso funciona não. Segundo, menos peso. Se cair é mais fácil levantar. Isso é meio óbvio. Se entrar no caminho errado, é mais fácil manobrar para voltar. E ainda, na lama, elas são mais fáceis de manter-se na estrada. E finalmente, uma moto maior e mais cara, se levar um tombo, o prejuízo é maior. Terceiro, a velocidade de cruzeiro de uma pequena é bem compatível com nossas estradas e com os limites impostos. Inclusive, para curtir a paisagem, uma velocidade mais moderada é mais prazeroso. Isso sem falar no risco de um acidente. Em velocidade mais alta, machuca mais. Não que eu não goste de andar rápido, eu gosto. Mas andar muito rápido, muito tempo, cansa. Quarto, quanto maior a moto, mais espaço de bagagem. Mais coisa inútil você vai levar. Se a moto for pequena, você vai levar apenas o essencial. Até porque tem menos espaço. E quinto, moto grande em lugares apertados, sofre. E isso acontece mais do que você pensa. Basta uma trilhinha que não tem saída para danar tudo.
Mas juntando tudo isso que eu falei, eu sou favorável da moto média. Ela atende bem no asfalto, resolve bem na trilha, se cair é fácil de levantar e se errar o caminho dá para manobrar com relativa facilidade. Mas apesar de tudo isso, a Honda diz que vai lançar a nova Africa Twin 700, não sei nem se vai se chamar Africa Twin. Parece que ela vai ter o motor que era da NC 700, que é basicamente o motor do Honda Civic cortado ao meio, que é um motor bem robusto. Será? E a Yamaha Tenere 700, que promete de vir e não chega. São ótimos lançamentos para o mercado. Vamos ver como é que vai ser. Quem viver, verá. Só sei que enquanto isso, vamos ficar aqui esperando o que o mercado vai definir. Isso muda toda hora, cada dia uma novidade. Vamos ver como é que vai ser. Eu espero que eu tenha te ajudado a tomar uma decisão do que comprar e o que levar no próximo passeio. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e até semana que vem. Fui! Braço! Minha moto venenosa vai passar.